Graça e paz. Que bom que você está aqui. Que bom que você chegou à casa de Deus para juntos louvarmos, adorarmos, engrandecermos o nome do nosso eterno, maravilhoso e para sempre bendito Salvador Jesus Cristo. Amados, gostaria que todos abrissem suas Bíblias no livro de Neemias. Acho que, pelo que a minha mente se recorda, neste ano nós não tivemos nenhuma pregação em Neemias. Então vamos encerrar o ano com uma mensagem em Neemias. Neemias capítulo 4, versos de 1 a 23. E ao convidar você a abrir Neemias 4, de 1 a 23, eu estou convidando você para lermos o capítulo todo. Antes que nós façamos a leitura, eu quero dizer o seguinte para você. A Bíblia, o Velho Testamento especialmente, não está em ordem cronológica os livros. Então, por esse motivo, talvez alguém possa encontrar dificuldade para entender o livro de Neemias, porque ele traz o relato, Deus abençoe, do que se passou no período posterior ao profeta Isaías e Jeremias. Esses profetas são profetas pré-exílio, Eles profetizaram antes do povo ser levado para o cativeiro ou para os cativeiros. E Neemias, ele traz aqui, ele é o cumprimento das profecias de Isaías e de Jeremias também. A ordem seria a seguinte: seria para ser depois, era para Jeremias e Isaías estar colocado antes na Bíblia. Entenda isso, a Bíblia ela é sagrada, cada palavra dela é sagrada, mas quem estabeleceu a ordem dos livros foram os homens e não Deus. A ordem dos livros, o conteúdo foi Deus, mas a ordem dos livros foram os homens. E aí deixaram essa vou dizer assim, essa confusão com relação à ordem dos livros. Fecho o parêntese para ler com você Neemias 4, versos de 1 a 23, que nós lemos assim: Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Então falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: Que fazem estes fracos judeus? Permitisse-lhes a isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas, os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar-lhes as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles, de dia e de noite. Então disse Judá: Desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: Nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra.
Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram subirão contra nós, então pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas, as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhavam na obra, e a outra metade empunha lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores, que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra, e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta, e assim edificavam. Os que tocavam a trombeta estavam junto de mim. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos um muro muito separados, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Assim, trabalhávamos na obra, e metade empunha as lanças, desde o raiar do dia até o sair das estrelas. Também nesse mesmo tempo disse eu ao povo: cada um com o seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam largávamos as nossas vestes. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Até aqui. Amém? Feche seus olhos, Pai, te louvamos pela tua palavra, te bendizemos por esse texto sagrado que nos traz tanta reflexão, tanta instrução, tanto ensino. Aplica a tua palavra no nosso coração, que o teu Espírito Santo possa desbloquear a nossa visão, a nossa audição e o nosso coração para vermos, ouvirmos e sentirmos aquilo que o Espírito Santo fala com a sua igreja. É o que nós pedimos nessa noite, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém? Deixa eu lhe familiarizar com a realidade do texto. Neemias foi um instrumento de Deus para construir os muros derrubados, queimados, os muros de Jerusalém. O papel dele foi principalmente esse, de animar o povo, motivar o povo, desafiar o povo e preparar o povo para levantar os muros que haviam sido derrubados em Jerusalém. Você pode imaginar assim, mas qual a importância disso? Qual a importância de um muro? Bem, para você hoje o muro, ele tem um sentido que é muito inferior ao sentido do muro para aquele povo. Estamos falando de um período, irmãos, onde havia muitos povos e não tinha a comunidade global, as Nações Unidas, para ditar regras e convivência entre as nações. Estamos falando de um período onde cada reino agia por si mesmo. E quando um reino via a possibilidade, a oportunidade de pelejar contra outro reino, ele fazia. E fazia do modo mais violento possível, porque essa era também uma estratégia legal, comum, usual, de ampliar o seu reino. Como é que alguém ampliava o seu reino? Como é que alguém ampliava o seu império, o seu domínio sobre a terra? Derrubando o reino vizinho e estendendo a sua fronteira para além da fronteira do império vizinho. Nessa época, Jerusalém estava habitado, havia algumas pessoas morando ali ainda, em situação de muita pobreza,
situação muito precária e em situação de imensa vulnerabilidade. Por quê? Porque quando os inimigos vieram contra Jerusalém, eles derrubaram o muro. Estamos falando não de um muro de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 metros. Estamos falando de muralhas. Muralhas fortificadas. Na época em que Jerusalém foi construído, a cidade foi edificada como uma cidade fortificada e cercada de fortalezas, de cidadelas. Você vai se lembrar que Babilônia, por exemplo, Babilônia é um exemplo de cidade inexpugnável, porque as suas muralhas tinham 95 metros de altura, e a espessura das muralhas da Babilônia mediam 21 metros. Dava para você morar em cima da muralha. 95 metros de altura e 21 metros o diâmetro, a largura dessa muralha. Imagine você como se derruba uma muralha assim. Então, quanto maior e mais forte fosse uma muralha, mais segura estava a cidade. Se você estivesse morando em uma cidade com muralhas fortificadas, você tinha capacidade, se havia uma estratégia militar muito comum na época, que era o sítio, ou o sitio, quando um reino alugava exércitos e armas e vinha contra um outro reino, contra uma cidade, e rodeavam a cidade, porque eles pensavam, uma hora eles vão ter que abrir a porta, e quando eles abrirem a porta, a gente entra. Se você tivesse numa cidade de muralhas fortificadas, você tinha aí segurança de passar até 6 meses sem precisar sair da cidade para comprar comida ou para buscar água, porque as muralhas, elas ofereciam essa proteção e essa segurança. Jerusalém estava humilhado. Um reino com muralhas derrubadas era um reino humilhado, porque qualquer um podia entrar. Qualquer um podia entrar e fazer o que quisesse naquele lugar. E era essa a realidade de Jerusalém nos dias de Neemias. Os muros queimados, a cidade arruinada. Se você pegar o livro de Neemias, você verá que toda a obra de Neemias teve a ver com edificar o muro e não com edificar casas. Ele não fala que edificou casa, ele edificou o muro, a muralha da cidade. Para quê? Qual era o papel disso? Qual era a importância disso? Edificar os muros de Jerusalém seria uma maneira de devolver o povo a dignidade. Inclusive, após Neemias vir e edificar as muralhas, veio Esdras e trouxe o povo de volta para Jerusalém, porque agora a cidade já estava outra vez fortificada, pronta para ser habitada e segura o bastante para ser habitada. E enquanto Neemias construía as muralhas, ele enfrentou muita oposição. A Bíblia fala sobre 3 pessoas que encabeçaram a perseguição contra Neemias. A Bíblia fala sobre Sambalate, Tobias e Gesem. E esses homens não eram homens simples, eram homens de grande autoridade. Para você ter uma ideia, Sambalate era governador de Samaria. Para você ter uma ideia, Sambalate era um homem de grande autoridade naquela região. Ele era o governador de Samaria. Tobias era um ex-escravo que havia se tornado governador também dos Amonitas, que era uma nação inimiga de Israel. E Gesem era um chefe tribal lá da terra de Dedã. Ou seja, só gente da alta se levantou contra Neemias, contratou pessoas para tentarem frustrar o projeto de Deus através de Neemias. Mas a Bíblia diz que do começo ao fim, Neemias confiou em Deus, animou o povo e conseguiu completar a obra, sendo por isso hoje um exemplo para cada um de nós. Então eu quero pregar sobre o tema levantando os muros derrubados pelo inimigo, e o nosso exemplo aqui é Neemias. Como é que Neemias conseguiu essa capacidade para reconstruir aquilo que havia sido destruído já fazia algum tempo? O texto bíblico fala do começo ao fim do livro de Neemias que havia uma característica muito peculiar em Neemias, e essa característica era que ele dependia de Deus.
Neemias, irmãos, ele era um homem que vivia na fortaleza de Suzã, que era a terra do dominador na época. Ele era copeiro do rei, ele era mordomo, ele era garçom particular do rei. E há algumas referências bíblicas que apontam para essa dependência de Deus que ele tinha. Para você ter uma ideia, o texto bíblico diz que o irmão de Neemias foi visitar Neemias lá em Suzã e trouxe o relatório de como estava a cidade. Ele disse: a cidade está em grande ruína, os muros derrubados e o povo em desgraça extrema. Ele fala: quando eu ouvi o seu relato, eu chorei. E a Bíblia fala que ele não apenas chorou, mas o seu choro foi tamanho que no dia seguinte, quando ele foi trabalhar, ele fez uma coisa que podia lhe custar a vida. O texto bíblico diz que ele se apresentou como copeiro do rei. Copeiro era o garçom, é copeiro porque vem de copo. Era alguém que provava a bebida antes do rei beber, para ter a garantia de que não estava envenenada. Se tivesse, era uma vez o copeiro. O texto bíblico fala que no dia seguinte ele foi trabalhar, e ele fez uma coisa que não podia jamais fazer. Ele se apresentou perante o rei não apenas com um copo, mas com um semblante triste. Isso não podia acontecer. Você não podia jamais se apresentar diante de um magnata como o rei, de uma figura de tamanha envergadura política, de tamanho poder, com o rosto triste. Inclusive, em algumas cortes, as pessoas que serviam ao rei eram obrigadas a pintar o rosto, em algumas cortes, para garantir que a pessoa não chegaria perante o rei com a cara amarrada. Então, em algumas cortes, pintava-se o rosto. Ele chegou perante o rei, e o texto bíblico diz que ele orou ao Senhor. O rei pergunta assim: por que é que o seu semblante está assim? Eu nunca te vi assim, por que é que você está triste? E ele fala assim: como eu poderia estar alegre se a minha terra natal e os meus irmãos estão em completa desgraça, e a minha cidade natal está destruída e os seus muros queimados? O texto bíblico diz que o rei fala assim para ele: o que é que você quer que eu faça? O que é que eu posso fazer por você? E a resposta de Neemias é a seguinte: eu orei ao Senhor. Antes de falar o que precisava, ele orou a Deus. Dependência total do Senhor. Quando o seu irmão fala: olha, os nossos irmãos estão em desgraça, os muros queimados, a cidade em miséria extrema, destruída, uma vergonha, ele diz: eu chorei e eu orei ao Deus do céu. E eu acho interessante que Neemias, ele é apontado pela Bíblia como um homem de uma integridade fenomenal, um homem de um caráter magno, mas a oração dele é uma oração marcante, porque o texto bíblico diz que ele começa a orar e ele faz uma coisa interessante: ele começa a confessar os seus pecados. Mais adiante ele vai falar assim: Senhor, o teu povo e eu, nós pecamos contra o Senhor. E ele começa a recitar as palavras de Moisés. O Senhor disse através de Moisés: se fordes fiel, eu vos darei descanso em uma terra que mana leite e mel. Mas se fordes rebelde, eu vos banirei e vos desterrarei da terra. E ele repete essas palavras em oração. E ele fala que ele faz confissão pelos seus pecados e pelos pecados de todo o povo. E nessa postura, irmãos, ele está assumindo um papel de sacerdote, aquele que faz expiação pelos outros. Ele toma para si aquilo que Cristo fez na cruz. Cristo atraiu para si os pecados de toda a humanidade, como disse João, em 1 de João 1, 10 e 11. Aliás, 3, desculpa. 1 de João capítulo 2, versículo 3, fala que Ele é a expiação pelos pecados, não apenas os nossos, mas pelos do mundo todo. E assim fez Neemias. Ele se identifica com o seu povo em oração, e ele faz confissão pelo pecado do povo, como se ele mesmo tivesse cometido aqueles pecados. Então a sua oração envolveu confissão, reconhecimento e perseverança. O texto bíblico fala que por 4 meses ele orou e jejuou, do mês de Quislau até o mês de Nissan, ou seja, de dezembro a março. Ele orou e ele jejuou
diante de Deus pelo seu povo que estava em completa desgraça. Então, um homem que dependia de Deus. O texto bíblico diz que o rei perguntou para ele: o que é que eu posso fazer por você? Ele fala primeiro, ele ora, depois ele fala: primeiro, eu preciso ir a Jerusalém, ou seja, preciso de uma licença remunerada. Aí o rei pergunta: quanto tempo você ficará fora? A resposta dele é muito evasiva: o tempo suficiente para construir tudo. E o rei pergunta: o que eu posso mais fazer por você? Ele disse: eu quero que o rei me dê cartas para que eu tenha autorização para tirar a árvore da mata particular do rei para levar lá para Jerusalém. E o que mais? De gente para carregar a madeira. E ele, um homem que orou por 4 meses e jejuou diante de Deus, agora está pronto para pedir qualquer coisa. E a Bíblia diz que o rei lhe concede exatamente o que ele pediu. E ele não apenas vai como líder, ele vai como governador de Jerusalém. E ele leva o povo, ele leva muitas pessoas para ajudar na construção. E aí o texto bíblico mostra para nós que a oração e o jejum deram ferramentas a Neemias, porque ele orou, Deus moveu o coração do rei para dar essa licença remunerada para ele. Porque ele orou, Deus moveu o coração do rei para prover todo o necessário para ele fazer a obra, porque ele orou. Agora é interessante, irmãos, que a oração e o jejum de Neemias deram a ele ferramentas, mas a oração dele e o jejum dele não levantaram os muros. Ele teve que ir lá pôr a mão na obra, mãos à obra, né? Pôr a mão na massa. Às vezes nós pecamos porque nós oramos. E orar é muito bom, e orar é muito necessário, mas orar não é apenas isso que Deus quer de nós. Ele quer que nós oremos e que nós hajamos. Ele quer que nós oremos. Eu acho que era Dwight Lyman Moody que falava: ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você. Orar e ação, né? Alguém já falou que a palavra é oração, orar e agir, orar e agir. Então nós precisamos aprender com Neemias a dobrar o joelho em oração, para rogar a Deus que nos dê aquilo que nós entendemos que é necessário. Mas há uma outra coisa que nós precisamos aprender a dobrar as mangas também. Dobre o joelho para orar e dobre as mangas para agir. Dobre o joelho para orar e dobre as mangas para agir. Há uma expressão interessante aqui nesse versículo 23, porque ele fala assim: nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam largávamos as nossas vestes. Como assim nós não largávamos as nossas vestes? Essa é a revelação da expressão idiomática cingir os lombos. Lembra que cingir os lombos, estamos falando de um período onde as pessoas usavam túnicas, vestidos. O que é cingir os lombos? É você se abaixar, pegar a ponta, a barra da túnica e prender o cinto, para que você tenha maior mobilidade, maior capacidade para movimentar-se. Ele fala que nem ele, nem os seus irmãos, nem os seus moços, nem os homens da guarda soltavam a roupa para ficar mais à vontade. Eles permaneciam com os lombos cingidos, com a ponta, a barra da túnica presa ao cinto, para a hora que fosse eles poderiam agir. É para correr? Estamos prontos. É para fazer massa porque estamos construindo? Estamos prontos. É para carregar tijolo? Estamos prontos. O tempo todo ele fala assim: nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços e nem os soldados, nós não largávamos as nossas vestes em nenhum momento. Nós não descansávamos em nenhum momento. Por quê? Já que nós oramos e Deus nos deu a garantia de estar conosco, provendo todo o necessário para nós agirmos, agora nós temos que agir. Então, ore, mas
entenda que há coisas que não é Deus quem fará. Ele te dará o necessário para você agir. Ele vai abrir a porta, mas você tem que entrar por ela. Ele vai, garantir que você vai derrubar o gigante, mas você tem que girar a funda hora. Então, o tempo todo nós vemos que Deus, Ele trabalha. Eu gosto quando o Guilhermino Cunha fala o seguinte: Deus opera e o homem coopera. Deus opera e o homem coopera. E a Bíblia o tempo todo mostra isso na prática, Deus operando e os homens cooperando. Deus deu a vitória a Davi aonde quer que ele ia, mas ele ia, e Deus dava a vitória, mas ele ia. Deus deu a vitória a Gideão, mas ele fez o que Deus mandou, ele agiu com 300, era insuficiente humanamente falando, mas agiu conforme recebeu ordem. Então ore e ore, haja e haja. Não espere que Deus faça aquilo que é você que tem que fazer. Neemias orou e jejuou por 4 meses, mas quando Deus aprovou o seu pedido, ele entrou na batalha e agiu. Ele fez a parte dele também. Agora perceba você algumas características interessantes que levaram Deus a escolher Neemias para levantar os muros derrubados pelo inimigo. Primeiro, nós percebemos em Neemias um homem com muita sensibilidade diante da necessidade alheia. Escute isso. No capítulo 1 de Neemias, versos de 1 a 4, é quando o irmão de Neemias relata para ele a situação do povo. Qual era a situação de Neemias? Ele era copeiro do chefe, ele morava no palácio do rei. Morava no palácio. O que o rei comia, ele comia também, porque ele era o copeiro, ele tem que provar primeiro. O que o rei bebia, ele bebia também, porque ele era o copeiro, tem que provar primeiro. E o rei não come mal, o rei não bebe mal, o rei não vive mal. E Neemias vivia ali, ó. Ou seja, Neemias, irmãos, estava numa situação muito confortável. A situação de Neemias era a melhor situação que você pode imaginar. A situação financeira, material, o bem-estar que ele vivenciava era uma coisa maravilhosa. Era um homem bem cuidado, porque não podia qualquer um se apresentar diante do rei. Então, além de comer bem, beber bem, vestir bem, morar bem, era bem tratado por todo mundo, porque você não podia judiar de um homem desse, porque ele tinha que se apresentar diante do rei com um semblante sempre feliz, alegre, saudável. Então, você olha para Neemias e quando ele ouve as palavras do seu irmão, ele chora, a ponto da dor dos seus irmãos, a dor dos seus conterrâneos, mexer com o seu coração, para ele nem conseguir nem fingir que estava bem no dia seguinte diante do rei. Não era então uma coisa superficial. De fato, Neemias, ele incorporou aquilo que a Bíblia fala de chorar com os que choram, de sentir as dores do outro, de sentir a dificuldade alheia como se fosse sua própria. E essa é uma grande marca de um intercessor. Eu aprendi na missão que você até pode orar pelos outros, você deve orar pelos outros, mas tornar-se intercessor é uma coisa muito mais além do que orar simplesmente pelos outros. Tornar-se um intercessor é quando você já recebeu aquela sensibilidade de quando você se lembra da dor do outro, você sente ela na tua carne como se fosse tua. Você ora pelo outro com a mesma insistência como se fosse por você ou por alguém que você ama muito. E Neemias, ele vivencia essa experiência porque ele vivia bem, tinha um bom emprego, vivia na alta sociedade, tinha conforto, mas quando ele ouve a notícia de que o seu povo está em desgraça, em miséria, ele chora, ele pranteia e ele se comove a tal ponto que ele fala: eu preciso fazer alguma coisa. Quando nós estudamos intercessão na missão, há um princípio de intercessão que fala o seguinte: você só pode orar por uma coisa que você está disposto a ser resposta para ela. Esse é um princípio mais forte que eu aprendi na missão sobre intercessão. Você só pode orar por uma coisa
quando você estiver disposto a ser resposta para ela. Por exemplo, eu só posso orar para que Deus alimente os famintos se eu estiver disposto a ir lá, orar: Senhor, alimenta os famintos, e eu ir lá dar alguma coisa para eles. Eu só posso orar bem para que Deus salve alguém se eu estiver disposto a evangelizar a ela. Eu só posso orar bem para que Deus salve a África se eu estiver disposto a ir lá, se Deus quiser que eu vá, se Deus mandar eu ir. Então, o interceder por alguma coisa ou por alguém é se colocar como resposta para a própria oração. E é interessante que até isso Neemias vivenciou aqui. Ele orou ao Deus dos céus e ele se colocou como resposta para a sua própria oração. Quando os recursos surgiram, ele não disse: olha, eu vou ver um pessoal aí que está disposto a ir, porque eu não posso me ausentar de Jerusalém. O rei, tadinho, vai sentir muito a minha falta, né? Então eu não posso sair daqui. Eu até iria, talvez, mas as minhas responsabilidades aqui são muito grandes. Eu não posso ir. Eu já provi tudo, agora eu vou achar alguém para ir. Não. Ele se colocou como resposta para a própria oração, e ele foi, correndo risco de morte, porque o texto bíblico fala o tempo todo que Sambalate, que Tobias, que Gesem tentaram matá-lo, planejaram para matar, quiseram matar, fizeram projetos para isolar ele do grupo, para matá-lo sozinho, matá-lo à traição. Mas o tempo todo ele estava tão consumido de realizar aquilo pelo que ele orou, que uma das frases mais belas da Bíblia saíram dos lábios de Neemias, quando ele fala assim: mandam chamar ele para um banquete, mandam chamar ele para isolar ele do grupão, para matar a ele. E a resposta dele é a seguinte: a resposta, quando mandaram um mensageiro chamá-lo, ele disse, e um governador mandou chamá-lo, ele fala assim: estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar. Estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar. Não se deixou distrair e seguiu adiante. Segundo, Neemias era um homem de caráter, irmãos. E isso pode ser visto pelo fato de que ele era copeiro do rei. Irmãos, escute isso: o copeiro do rei era o homem mais assediado no palácio e no reino, porque qualquer pessoa que quisesse dar um golpe no rei, tirar o rei do trono, a pessoa-chave para conseguir levar adiante esse projeto era o copeiro, porque era o homem de confiança do rei, porque era o homem que podia envenenar o rei, porque era o homem que podia matar o rei, porque era o homem que tinha livre acesso à presença do rei a hora que fosse. Para exercer esse cargo era necessário que o sujeito tivesse um caráter inegociável, tivesse um nível de integridade altíssimo, um padrão de vida moral inquestionável. Era um homem irrepreensível, e esse homem era Neemias. Então você percebe que o homem que Deus escolheu para fazer essa grande obra era um homem que tinha sensibilidade perante as dores alheias, e era um homem de um caráter maravilhoso. Um caráter maravilhoso. Irmãos, todos nós, em algum momento da vida, temos muros para construirmos. Muros que foram derrubados, sejam muros na família, muros na vida espiritual. Todos nós temos muros para levantar. Sempre há alguma área da vida que os muros estão ali em ruínas, por motivos diversos. E Deus conta conosco, porque Ele não vai mandar anjo para construir os muros da nossa vida. Ele conta com a gente. Mas assim como Neemias era um homem que tinha sensibilidade perante as dores alheias, e era um homem de um caráter inquestionável, assim precisamos nós também ser, para que Deus possa usar a nossa vida, para que Deus possa usar a cada um de nós, para levantarmos os muros que foram derrubados pelo inimigo. Não importa onde estejam esses muros, não importa quais sejam esses muros, não importa as áreas
que esses muros estão caídos em ruínas, Deus conta com alguém que tenha sensibilidade com as dores alheias. Deus conta com alguém que tenha caráter para isso. Agora perceba você, em último lugar, que Neemias não se deixou esmorecer quando os inimigos se levantaram. Apesar de seus inimigos serem homens de muita influência e por serem de estados diferentes, juntos eles tinham um poder imenso para destruir Neemias. Mas ele simplesmente confiou em Deus e fez a parte dele. O tempo todo, o texto fala sobre vigilância. Ele fala sobre de dia construir e à noite vigiar. Aí você pergunta, quando é que esse povo dormia? De dia construir, à noite vigiar. Olha, Neemias era um homem que estava pronto para toda boa obra em qualquer momento, em qualquer área, em qualquer situação. De dia ele levava uma colher de pedreiro à mão, e à noite ele levava uma espada à mão. Estava sempre preparado. Sabe, irmão, muitas vezes a gente se distrai com muitas coisas que não é nada disso. Às vezes a gente se distrai com coisas que não constrói nada, para nós nem para ninguém, e a gente se ocupa com aquilo que também não representa vigilância no mundo. E nós precisamos olhar para Neemias e aprender com ele. Eu preciso fazer da minha vida uma constante vigilância. Aquilo que eu faço, o modo como eu vivo, tem que ser sempre em plena vigilância. E aquilo que eu faço e que eu falo precisa construir alguma coisa boa para alguém. Precisa construir alguma coisa que vale a pena ser construída. Que nós possamos olhar para Neemias. Eu sou fã desse cara. Eu sou fã de Neemias. Na missão em 2008, quando eu saí da missão para assumir o meu primeiro pastoreio, e a gente, para sair da missão, tem que fazer um projeto de conclusão de curso, né? Trabalho de conclusão de curso. E lá, para você sair, você tem que fazer um projeto que represente o que você fará nos 3 próximos anos da sua vida. Eu lembro que o nome do meu projeto foi Operação Neemias. Operação Neemias. E foi, na verdade, o projeto de consolidar a Igreja Batista lá em Lagoa do Periperi. Operação Neemias. Construir o que está derrubado, colocar de pé o que está caído. Que Deus tenha misericórdia de nós, e hoje nós possamos olhar para Neemias e pedir ao Senhor que Ele faça de nós os Neemias da nossa geração, o povo que vai construir. É interessante olhar para Neemias e orar para que Deus faça de nós os Neemias de hoje, porque há uma profecia messiânica que envolve isso aqui. Lá em Isaías capítulo 61, que fala sobre o ministério do Messias: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar, para curar, para pôr em liberdade. Aí lá no final fala assim: e eles edificarão os muros caídos de geração em geração. E eles edificarão, quer dizer, é projeto de Deus que através do poder do Messias, Jesus, que está sobre nós, nós possamos construir aquilo que está derrubado, possamos colocar de pé aquilo que está em terra. Vamos colocar de pé e vamos orar em nome de Jesus. Na próxima vez que alguém chamar você para fazer qualquer coisa, na hora do culto, responda como Neemias: estou fazendo a grande obra e não posso parar. Próxima vez que alguém chamar você para comprometer, chamar você para fazer alguma coisa que vai comprometer a sua vida com Deus, que vai comprometer o seu compromisso com Deus, diga isso: estou fazendo a grande obra, eu não posso parar. Eu não posso parar. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos colocar o nosso coração diante de Ti nessa noite e pedir ao Senhor para que o Senhor faça de nós os Neemias desta geração.
as pessoas que vão sentir as dores dos outros como se fossem suas próprias, as pessoas que não apenas vão se sensibilizar com a dor alheia, mas que vão se colocar como resposta para as dores, dificuldades, necessidades e carências alheias, ó Pai. Coloca aí dentro de nós um coração como o de Neemias, que se dispõe, que vai, que não apenas fala, mas que age, que não apenas ora, mas que trabalha, que não apenas jejua, mas que vai para cima na batalha, para fazer aquilo que sabe que é o certo. Dá-nos um coração como o de Neemias, ó Deus, não apenas para sentir as dores dos outros, mas também, Senhor Deus, para termos um caráter que reflete o Teu caráter, para termos um caráter que não suja o Teu nome, não macula a Tua palavra, não faz leviana as Tuas palavras e nem joga no lixo o Teu evangelho, mas que a nossa vida, Senhor, seja um espelho daquilo que a Bíblia Sagrada ensina, que sejamos Bíblias vivas, cartas vivas, como disse Pedro e Paulo, Senhor, pedras vivas, como disse Pedro, gente que de fato não prega a mensagem apenas, mas é a mensagem, que nós sejamos a mensagem, que o Teu evangelho seja de tal modo incorporado às nossas práticas diárias, que se alguém quiser saber o que é ser cristão, elas possam olhar para nós e elas saberão o que é um cristão, Senhor. Que o nosso caráter seja assim. Faz nós pessoas perseverantes, ó Pai, pessoas que não esmorecem, que não desanimam, pessoas que não terminam pela metade daquilo que começam, pessoas que não param pelo caminho, que assim como Neemias, apesar das ameaças de morte, apesar do cansaço do povo, apesar de uma infinidade de dificuldades que tinha, não desistiu, mas completou aquilo que começou. Oh Deus, em nome de Cristo Jesus, ó Pai, anula a ação de todo demônio que tem feito tanta gente abortar aquilo que começa, Pai, que tem feito tanta gente parar pelo caminho, colocar as suas dificuldades pequenas como se fossem grandes o bastante para deixarem os seus compromissos com o Senhor, com o Teu reino em segundo plano. Oh Deus, que aquilo que foi lido hoje à noite aqui possa ficar entranhado em nós, que nós possamos buscar em primeiro lugar, de fato, o Teu reino e a Tua justiça, que nós possamos priorizar de fato aquilo que é Teu. Oh meu Deus, em nome de Cristo Jesus, ó Pai, que nós possamos viver aquilo que nós cantamos muitas vezes, que nós possamos, ó meu Deus, lutar até vencer, ou lutar até morrer, mas não parar de lutar jamais, que nós possamos combater o mal, que nós possamos triunfar sobre tudo aquilo que se levantar contra nós, que nós não vamos, ó Deus, nas ondas, nos ventos, na direção que os ventos da vida sopram, que o único vento que possa ser bastante poderoso para colocar a nossa vela em movimento seja o vento do Teu Espírito Santo, e não o vento dos problemas, e não o vento da dificuldade, e não os ventos que surgem dia após dia, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, dá-nos um coração como o coração dos mártires do primeiro século, que morriam, mas não desistiam, que morriam, mas não paravam, que morriam, mas não desistiam de ser fiéis até o final, Senhor. Ó Deus, que nós possamos aprender muito hoje à noite com Neemias, e possamos praticar aquilo que aprendemos com esse valente homem de Deus. É o que nós pedimos nessa noite, no precioso e santo nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus.